E aí, pessoal, dando continuidade à nomenclatura dos compostos oxigenados, vamos ver hoje mais algumas funções que apresentam a carbonila, o C-O, ok? Função muito importante e que aparece invariavelmente em algumas questões, são os ésteres. O que são ésteres? São funções derivadas dos ácidos carboxílicos, lembra? Ácido carboxílico C-OH. Só que no lugar do hidrogênio, do ácido carboxílico, se coloca um radical, ou seja, se colocam mais carbonos. Então aí você não tem mais o ácido carboxílico, que aparece sempre na extremidade, e tem um éster, ok? Os ésteres são muito aplicados nos chamados flavorizantes, ou seja, compostos que têm cheiro agradável e aroma, cheiro ou aroma agradável e também sabor agradável, né? Então a indústria química utiliza muitos ésteres como os chamados flavorizantes. Vamos lá. Como é que você dá nome para um éster? Você coloca o prefixo, mais a saturação, mais o ato, mais o nome do radical. A dúvida é, como isso é aplicado? Muito simples. Você tem aqui um éster, como é que eu sei que é um éster? Carbonila ligada a oxigênio e no lugar do hidrogênio do ácido carboxílico se coloca um radical. Então você vai cortar a molécula em duas partes, pelo oxigênio, pelo heteroátomo, não pelo C-O, pelo heteroátomo. Vai ter um lado que vai ficar com C-O e vai ter um lado que vai ficar sem o C-O. O lado com C-O, o lado da carbonila, é a cadeia principal. E o outro lado é o radical. Ok? Então, como é que você daria o nome? Um carbono só na cadeia principal, né? Que é o lado da carbonila. Um carbono, MET. Mais amplo, que só tem ligações simples entre carbonos, lembra? Eu não levo em conta esse C-O. Mais o átomo. Então, fica metanoato de e o nome do radical, que todo mundo sabe que é o metil ou metila. Ok? Também chamado usualmente de formiato de metila, porque vem do ácido fórmico. Aqui, como é que você faria? Corta pelo heteroátomo oxigênio, o lado da carbonila é a cadeia principal. 3 carbonos prop, mais amplo, que só tem ligações simples entre carbono, mais o átomo. Propanoato de e o nome desse radical, que vem do benzeno, é o fenil ou fenila. Propanoato de fenila, é o nome oficial, ou propionato, porque vem do ácido propiônico, né, que é o nome usual do ácido carboxílico propanoico, né, de fenila. Normalmente nos ésteres se coloca, em vez de colocar metil, coloca metila, em vez de colocar fenil, coloca fenila, mas não estaria errado, propionato de fenila, ok? Cuidado! O lado que você vai pegar é o lado da carbonila, então às vezes o éster vem ao contrário, como nesse caso, o lado da carbonila é esse, então prop mais an mais o ato, propanoato de metila. Então não é sempre quem está à esquerda, é o lado da carbonila. Muito bem. Como ficaria o nome desse? Corta pelo oxigênio, o lado da carbonila é a cadeia principal, 2 carbonos et, só ligações simples an, etanoato de, e o nome desse radical, isobutila. Ok? Ou acetato de isobutila, que é muito usado com a chamada essência de morango. Dá o gosto e o aroma do morango. Tá? Esse aqui, lado da carbonila, etanoato de etila. Acetato de etila, essência de maçã, pêssego e framboesa. Então, os ésteres, como eu já disse no início, são muito usados como flavorizantes. Nesse caso, metanoato de etila ou formiato de etila, essência de rum e groselha. Aqui eu coloco alguns exemplos de uma série de substâncias que são usadas em balas, em doces e outras coisas, que imitam o sabor e o cheiro dessas frutas que estão aqui do lado, maçã, banana, mas existem muitos outros flavorizantes, tá bom? É uma aplicação prática dos ésteres, né? Então, características físicas, são
pouco polares, são levemente polares e não fazem as chamadas pontes de hidrogênio, ok? O uso deles, como eu coloquei, é muito conhecido para os flavorizantes, né? E a gente vai ver mais para frente, quando estudar a reação de saponificação, que os óleos ou gorduras são ésteres, são triésteres, né? Que podem formar os sabões. Isso é uma aula que a gente vai ver mais para frente. Tá? Não estranhe, né? Ele coloca aqui, se você ouvir falar que o ácido nítrico, né? Ele ou melhor, desculpem, né? Eu falei errado. Não estranhe se a nitroglicerina é um explosivo potente, né? Ela é também chamada de éster inorgânico, tá? Por quê? Porque ela vem da reação do ácido nítrico com um álcool, né? E a gente vai ver que essa reação de um ácido, né? Mais no caso aqui de um álcool, pode formar um éster, como nesse caso. Só que esse caso não é um éster orgânico, é um éster inorgânico, porque não tem o C dupla O, percebem? Tá? Então, é possível você ter também na inorgânica um éster inorgânico, tá bom? Isso é só uma observação, não é um composto orgânico, como a gente está acostumado a ver, ou melhor, não é um éster inorgânico, tá certo? Ficou meio confuso essa, né? Sal de ácido carboxílico. Então, você tem um ácido carboxílico, C+OH. Se você tirar o hidrogênio do ácido carboxílico e colocar um cátion inorgânico, né? Da família 1A e 2A principalmente, você passa a ter um sal orgânico, que é a primeira função que a gente vai ver na orgânica, que tem ligação iônica. Tá? Então, o que é um sal orgânico? É um composto orgânico que tem um C+O, né? Porque vem de um ácido carboxílico, onde você retirou o hidrogênio e colocou o quê no lugar? Um cátion. Tá? Isso é um sal de ácido carboxílico. Tá bom? A gente vai ver no futuro que os sabões são sais orgânicos, né? Então é importante saber essa função, porque é a primeira função que a gente vê que tem ligação iônica, tá? Como a gente já viu aqui, e eu já tinha falado, se for um sal de cadeia longa, ele vai se chamar sabão. Mas isso é um assunto com uma aula específica que a gente vai ter de reação química de saponificação, tá bom? Olha aqui, ácido mais base, lembra a reação clássica da inorgânica? Ácido mais base dá sal mais água. Então, eu formo a água e o Na+ vem para o lugar do hidrogênio que saiu. Aqui eu mostrando a reação química de formação do sal orgânico. Tá? Nomenclatura IUPAC, bem parecida com o que a gente já vinha fazendo para o ácido carboxílico. Mas olha só, você corta pelo oxigênio, a cadeia principal é o lado da carbonila, et, 2 carbonos, mais an, mais o átomo, etanoato de sódio. É como se você estivesse dando nome para um éster, mas o final não vai ser o radical, vai ser o cátion. Tá? Nesse caso, propanoato de potássio. Ok? E uma característica, né? Como os sais inorgânicos também, que a gente estuda, né? Normalmente eles têm altíssimo ponto de fusão e ebulição, então eles são sólidos e não voláteis, tá? Ok? Aleto de ácido. Mais uma função. O que é um aleto de um ácido? Você pega um ácido, você tira o hidrogênio, não, a hidroxila do ácido e coloca o X, quer dizer, flúor, cloro, bromo e iodo, os halogênios da família 7A. E aí você passa a ter o que a gente chama de aleto ácido. Tá? Flúor não é muito usado porque a reação é muito violenta e iodo não é muito usado porque a reação é muito lenta. Tá?
Flúor muito rápida, se eu falei lenta, errei. Flúor muito rápida, muito explosiva a reação, e iodo muito lenta. Tá? Então a gente vê mais haleto de ácido com cloro e com bromo. Como é que você vai dar nome para um haleto ácido? Você dá o nome do halogênio na forma de ânion, cloreto de ético, que são 2 carbonos, mais an, mais oíla. Então, cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, né, dependendo do halogênio, de número de carbonos mais an mais oíla. Olha esse aqui. Cloreto de prop mais an mais oíla. Propanoíla. Ou cloreto de propionila, nome usual. Característica dos haletos, já que eles são extremamente eletronegativos halogênios, eles são bastante polares, ok? São pouco solúveis em água, né? E a densidade deles normalmente é maior que a água, justamente porque você está com um composto onde você tirou o hidrogênio e colocou um halogênio, né? E a massa molar dele normalmente é alta, tá bom? Última função, anidrido. O anidrido, vocês estão notando que cada detalhe, como eu já tenho falado em algumas aulas, pequenos detalhes que você muda a função, né? Repare, o anidrido poderia ser confundido até com éter, né? Como a gente viu na aula passada. Mas o que é um anidrido? Quando você tem um heteroátomo, oxigênio, entre 2 carbonilas, tá? E os R são radicais. Então, se você pega ácidos carboxílicos, 2 moléculas, e junta essas 2 moléculas, tirando a hidroxila de uma e o hidrogênio da outra, você forma água. E aí você une a molécula numa única molécula que é chamada de anidrido. Então, os anidridos vêm sempre de ácidos carboxílicos. Tá? A palavra anidrido quer dizer sem água, né? Então, você desidrata os ácidos carboxílicos e forma água. Então, olha aqui. Como é que você vai dar nome para o anidrido? Você corta. Se os lados forem iguais, quer dizer que esse anidrido veio de 2 moléculas de ácidos iguais. Que ácido que tem 2 carbônicos? É o ácido etanóico. Então, anidrido etanóico. Quando os lados forem diferentes, aí você vai dar o nome dos 2 ácidos. Anidrido etanóico, propanóico. Ok? Certinho? Então, anidrido é uma função oriunda de ácido carboxílico desidratado. Olha um mais complicadinho aqui, só para treinar. Anidrido propanóico, eu numero, porque a cadeia aqui é ramificada, 2-metilpentanóico. Ok? E quais seriam as características da função anidrido? São moléculas polares, né? Mas que também não fazem pontes de hidrogênio entre si. Tá? Normalmente são líquidos, os menores, os mais simples, né? Mas a maioria deles, sem dúvida, como são de cadeia normalmente maior, são sólidos. Ok? É isso, gente. Até a próxima. Um grande abraço.